Miola, por onde a gente começa? Você quer fazer um comentário breve sobre a BIM paralela para a gente pegar o ritmo aqui? Porque eu estava falando para o Tardelli o seguinte: primeiro, será que a decisão do Paulo Gonet, será que ela vai vir? Será que ele vai, mais uma vez, fazer o que os procuradores em outros tempos fizeram, que é dar uma contemporizada no negócio, né? Ou ele, de fato, veio para fazer diferença? Porque as denúncias não tem nem vocabulário mais para dizer que são muito graves, né? Quer dizer, extrapola o vocabulário. E aí? Não. Gustavo, assim, o Gonet está diante de um formidável conjunto de provas que permite a ele rapidamente decidir. Eu li muito atentamente o relatório da Polícia Federal em relação ao caso das joias, né, e agora estou em leitura ainda, em andamento, sobre essa denúncia de ontem, que na verdade não é exatamente nova. Né? Ela trata de assuntos que já foram publicizados nos seus devidos tempos, mas não houve ação de parte das instituições, né, como deveria ter acontecido. Nós estamos falando aqui de situações que ocorreram de 2019 até 2022. Muitas delas foram denunciadas. Nós tratamos de muitas delas. Né? Mas, de qualquer maneira, ele está diante de relatórios que são primorosos. A Polícia Federal fez um trabalho primoroso de identificação de provas, usou dados armazenados nas nuvens, usou tecnologias avançadas de GPS para identificar... Temos de reconhecer que trabalharam bem, né? Muito bem. Então, assim, desse ponto de vista, né, o Procurador-Geral da República, ele incorreria num enorme erro se ele eventualmente adiasse uma decisão. Ele tem um prazo de 15 dias no caso das joias, e ele pode tanto requerer novas diligências, o que do meu ponto de vista são dispensáveis, como ele pode arquivar, o que seria um absurdo, ou ele pode então encaminhar uma denúncia para que a Suprema Corte instaure uma ação penal. Eu não gostei de uma declaração dele, ou pelo menos o que a gente ouviu na imprensa, de que ele estaria pensando em apresentar a sua decisão após as eleições. Isto não corresponde ao trabalho de um Ministério Público. O Ministério Público não pode ter esse agir estratégico, como foi o Ministério Público no regime de exceção durante a Lava Jato. Se fizer isso, está errado. Nem pressa que prejudique, né, a devida consistência do processo, mas também nem atraso, né, que possa estar vinculado a certas injunções políticas ou do calendário eleitoral. Não tem saída para o Gonet, do meu ponto de vista, vendo tudo isto, ouvindo muitos advogados e juristas, a gente tem esta mesma opinião, não tem outra saída que não seja encaminhar uma denúncia. E eu entendo que, transcorrido o devido processo, no seu tempo, no seu rito, dentro da Suprema Corte, dificilmente o Bolsonaro e os seus comparsas, seus delinquentes civis e fardados, escaparão de condenações à prisão. No caso do Bolsonaro, ele está empilhando, né, processos que vão levar ele a um longo período, né, vendo o sol nascer quadrado. O sol nascer quadrado. Meu querido Miola, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. Estamos ao vivo aqui com o 11 News, mais uma vez, na gloriosa sexta-feira. Ivo Zimmermann, a Lava Jato prendia para ver se achava crime, agora se prende para ver por qual crime processar. Olha só, fim dos tempos, né? Viralatas.com, Bolsonaro na cadeia, já está pedindo aqui a prisão do Bolsonaro. Parece que ela se aproxima sem também muita pirotecnia, o que eu acho importante e que acho que foi uma decisão de Estado, né? Muito madura, muito importante. A gente chegou a ficar com medo, né, Miola? Pelo menos eu falo por mim, né? De que aquela recuada do Alexandre de Moraes depois do episódio com Elon Musk fosse livrar a cara do Bolsonaro. Mas pelo que está se destacando agora, em tantas investigações, a BIM paralela, joias, etc., acho que não é o caso. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que esse é um processo que ele não está imune a certas injunções políticas. Claro que sim, porque é muito sensível. Nós estamos falando aqui de uma das principais lideranças extremistas do mundo e que tem um grande peso na política doméstica aqui do Brasil. Então, evidentemente que isto, em certas circunstâncias, ele gerou de parte do judiciário determinadas modulações,
né, nos tempos jurídicos. Agora, eu acho que, em essência, Gustavo, é inescapável, né, que o judiciário avance e faça o que tem que fazer. Eu acho que a gente, embora tenha uma ânsia de realização da justiça, e até podemos reconhecer que muitas coisas já poderiam ter sido decididas e encaminhadas, como, por exemplo, no caso da carteira de vacinação, no caso das joias, tudo isso já poderia estar mais adiantado, mas eu entendo que não é o caso de se exigir prisões, por exemplo, temporárias e preventivas, quando não há uma adequação desses pedidos, uma fundamentação à realidade. Bom, não foi pego em flagrante, não cumpre determinadas condições para pedir, né, esse tipo de prisão, salvo em alguns casos, né, que estão notoriamente, né, obstruindo investigações, destruindo provas e tal, mas se não tem essas condições, sobretudo no caso de uma figura como o Bolsonaro e outros do seu staff mais avançado de liderança do fascismo no Brasil, eu acho que penso que tem que ir pelo caminho, né, ordinário da justiça. Evidente que aqui, quando eu falo isso, não estou falando que a gente tem que aceitar este tipo, eventualmente, né, de um agir político do Ministério Público, olhando nas eleições, porque se o Ministério Público fica pensando em não dar o devido trâmite ordinário agora, porque está de olho na eleição, ele está interferindo na própria eleição, né? Porque ele está protegendo, né, uma força política, as lideranças dessa força política, em relação aos crimes que cometeu, e, bom, o fato de estar sendo julgado no meio de um processo eleitoral não elimina o problema, né? E ele não pode mascarar isso perante a opinião pública, que vai inclusive decidir as eleições escrutinando, né, qual é a vinculação de cada candidato, né, com como agiram as suas lideranças no período recente na história do nosso país. Então, eu acredito que as coisas têm que avançar, não pode atrasar, né, e creio que, com o conjunto de inquéritos que estão sendo concluídos, que coisa para, a partir do final do ano que vem, nós devemos ter já alguma medida concreta em relação a esses casos, né? E a proximidade das eleições municipais, você destacou aqui que teve esse bastidor, né, de que o Gonê, o procurador-geral, poderia esperar passar as eleições para tomar uma atitude e tudo mais, para fazer denúncia e tudo mais. Mas, tirando isso, você acha que o Bolsonaro pode tirar algum proveito desse cerco que está sendo feito? Porque o cerco é grande e a gente sabe que ali no chão da fábrica da extrema-direita eles estão desesperados e enlouquecidos. Eu acho, tá, Gustavo, que a avaria que está fazendo no casco do navio deles é muito grande, é muito forte. Só que também tem um aspecto, né? Eles têm um circuito fechado de comunicação. E eles se comunicam e produzem, né, uma realidade distópicas, e para essa matilha, que ela é nada desprezível em termos de representação populacional, bom, metade da população está intoxicada com isso. Eles conseguem, eventualmente, né, minimizar, digamos assim, ou até mesmo mentir sobre os acontecimentos. Como hoje mesmo saiu uma divulgação do Carlos Bolsonaro, né, dizendo que, bom, perseguição política, dentro das eleições, etc. Mas eu tenho a impressão de que eles perderam muito essa Ele e o capacidade. Flávio, né, dizendo ele que e o estão Flávio, sendo perseguidos. Então, eu acho que diminuiu muito, né? Tu imagina, assim, os bordões e os memes que estão sendo produzidos. Uma coisa é tu falar, né, sobre crimes, digamos, tecnicamente indefinidos. Outra coisa é dizer que o cara é ladrão de joias, o cara roubou, o cara espionou, ele é um criminoso em série. Não tem saída para isso. Evidente que o seu Bolsonaro, livre, leve e solto, o que ele vai fazer? Ele vai transformar as eleições num grande comício em autodefesa. E vai retomar, eu acho, aquela bandeira, inclusive, da anistia. Mas a situação deles se agrava. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Ramagem está com a sua candidatura inviabilizada. Eles não vão ter nem protagonismo. E tem um problema adicional, porque o que o Ramagem fez, na verdade, é típico dessas organizações mafiosas, onde um desconfia do outro. Ele preservou a gravação, tu imagina, Gustavo, ele preservou a gravação de um gangster da sua
estrutura mafiosa para ter uma espécie de Para usar apólice de depois. seguro, para usar depois. Então, é evidente que eles também estão com contradições e devem estar com disputas e Bolsonaro conflitos internos está tremendos. espumando de ódio do É, Ramagem. Né? exatamente, exatamente. Então a vida ficou muito difícil, mas ficou muito difícil. E vai depender também muito da capacidade, né, do campo, digamos, democrático e antibolsonarista, e dos partidos, sobretudo de esquerda, de explorar isto e de traduzir isso que está acontecendo em pleno período eleitoral. Evidente que tem os assuntos paroquiais, locais, né, que eles dominam as eleições, mas esses temas nacionais são essenciais. Né? Miola, agora vem aquela máxima, não sei quem me disse isso aqui, acho que foi o Genuíno, que falou que se o Boulos vencer em São Paulo, realmente a extrema-direita brasileira não vai ter sido aniquilada, porque isso acho que é um pouco demais, mas vai ser um baque muito grande, né? Porque só resta, eleitoralmente falando, você acha que tem ainda outras vertentes para a extrema-direita se sustentar aqui nesse ano de 2024, fora as eleições de São Paulo, que tão complexas e tão difíceis para eles e para nós, para todos os lados? Eles têm candidatos competitivos. Aqui mesmo em Porto Alegre, né, em que pese o que aconteceu, o atual prefeito ele é competitivo. Ele é competitivo, impressionante, ele é verdade. competitivo. E até mesmo em São Paulo, Ricardo Gomes, que tem o vice indicado, imposto pelo Bolsonaro, em outras capitais também, eles estão polarizando. Evidente que uma derrota em São Paulo, ela impacta enormemente na força do bolsonarismo. E há uma aposta central. Observa o esforço que o Bolsonaro fez para impor o candidato a vice. E o jogo que ele estabeleceu com o Tarcísio de Freitas, já posicionando o Tarcísio de Freitas, inclusive, como aquele que vai tomar o bastão para representar o bolsonarismo a partir de 26, com a inelegibilidade do Bolsonaro. Mas eu entendo que uma derrota em São Paulo, uma derrota em outros centros, e isto é uma janela que se abriu agora, dessa maneira assim tão exposta, né? É uma janela que se abre contra o fascismo e o bolsonarismo a partir dessas realidades novas que estão vindo à tona. Né? E isto representará um impacto muito, muito poderoso em relação a eles. Agora, não acaba com o bolsonarismo, não acaba com o extremismo e com essa força movendo o nosso país. Miola, eu fico até preocupado, porque na hipótese do Bolo vencer em São Paulo, a esquerda vai dominar, digamos assim, o governo federal, que é um governo de frente ampla, esquisito, mas que, evidentemente, inclusive nós vamos falar disso agora, a pesquisa aí da Quest que você analisou tão bem, mas aí vão sobrar 4 bastiões da extrema-direita que, assim, fortes, né? O estado de São Paulo, o estado de Minas e o estado do Rio. Se caírem esses 3 estados também e o governo federal com Lula, o PT com força, o Alckmin à disposição para ser candidato, o Haddad, Minas Gerais também, Rio de Janeiro também, de repente o Brasil pode ficar governado majoritariamente pela esquerda. Isso pode acontecer e pode ser um problema. É isso que me preocupa, porque daí eles vão brigar entre si, né? Porque a esquerda adora brigar entre si. Não é verdade? Eu tenho a impressão, Gustavo, que há um salto de maturidade das relações políticas no campo da esquerda em busca de uma unidade nesse período histórico, que ele está claríssimo, que tem que O ter que um aconteceu na empenho França? e uma maturidade histórica, exatamente, em torno de uma percepção, né, de que mais além de qualquer divergência interna, não é que normalmente são diferenças táticas no campo da esquerda, não estarão acima de uma exigência superior, que é enfrentar o fascismo, deter o fascismo, combatê-lo, né, de maneira cotidiana, permanente, sistemática. Então, acho que tem uma maturidade política. Hoje, aqui mesmo, na candidatura da esquerda gaúcha, da Prefeitura de Porto Alegre, há pela primeira vez uma unidade do PSOL. Veja só, o PSOL tem praticamente 20 anos, é a primeira vez em que o PSOL se alia numa aliança eleitoral formal, né, com o PT, com o PCdoB e com o PV, em torno desta visão, que é necessário ter uma unidade. Mesma coisa em São Paulo, primeira vez que há essa candidatura, né, a federação do PT com a federação do PSOL. Eu acho que nós estamos avançando nisto, né, e creio que vitórias nessas eleições municipais serão fundamentais nessa trajetória de enfrentamento ao fascismo no Brasil. Gente, o Jefferson Miola é tão elegante, e no frio fica mais elegante,
que eu me sinto contagiado, eu me sinto elegante. Também sei que todos vocês estão... É uma coisa contagiante, contagiosa, eu diria, viu, Miola? Francamente, eu fico imaginando você ali no Fórum Social Mundial, você que foi o grande coordenador daquele fórum de 2000, primeiro fórum, né? Como é que foi esse momento também nos termos da elegância no plano internacional? Porque vocês receberam muitas pessoas também do mundo todo, né, naquela época. Nossa, foram na última edição que eu participei, eu coordenei, na verdade, as 4 edições mundiais que foram realizadas aqui em Porto Alegre, 2001, 2002, 2013 e 2005, a última. Na última nós tivemos 500 mil pessoas, uma coisa extraordinária, e tinham delegações de 147 países, se eu não estou equivocado. Né? Então era uma verdadeira Babel. Você precisa escrever um livro sobre essa experiência, não sei se você já o fez, e eu diria o seguinte, você precisa fazer de novo esse Fórum Social Mundial, querido. Articular de novo isso aí, a gente está precisando, acho que mais do que nunca hoje. Fica no ar aqui esse pedido, esse meu desejo para você. Deixa eu ir para o bate-papo, que eu quero te ouvir sobre a comunicação do governo Lula. Zé Carlos Faria está dizendo aqui, antes fora Bolsonaro, agora dentro do Bolsonaro, dentro da cadeia, evidentemente. Paulo Paiva, tem que parar de chamar ABIN de ABIN paralela, era um ABIN particular. Até porque a BIM paralela tem hoje também, né? Que é uma coisa que esse governo não conseguiu resolver até agora. Miola, você escreveu um artigo belíssimo, Problema da Comunicação do Mercado e a Comunicação do Lula com o Povo. Está no seu blog, vou colocar na tela aqui o endereço do teu blog, calcado em cima daquela pesquisa Quest, que confesso para você, já disse publicamente aqui, me impressionou demais a resiliência do presidente Lula, né? Capacidade que ele tem de, como uma fênix, né? Toda hora ele renasce, né? Impressionante. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. É verdade, é impressionante esse poder comunicacional que o Lula tem, né? Ele é um grande intérprete do país, ele é um grande narrador do seu governo, né? Ele tem essa capacidade e o que ele fala as pessoas entendem, Gustavo. O povo entende o que o Lula fala, né? Isso é muito importante. Mas eu considero o seguinte, a pesquisa Quest, ela tem motivos, naturalmente, né, para a gente festejar, etc., mas ela não pode ser tomada, não é, como uma pesquisa redentora que resolve as dificuldades do governo. Se nós observarmos, desde outubro de 2023 até maio de 2024, o governo vinha com uma condição declinante, ele estava em queda em relação aos seus índices de aprovação e vinha observando uma elevação da rejeição ao governo. Então, esta pesquisa ela reflete que há uma interrupção daquela tendência de queda constante que o governo vinha tendo e uma retomada da popularidade do governo e uma diminuição da rejeição que o governo vinha tendo. Eu fui verificar, tinha uma certa intuição de que este fenômeno ele poderia estar associado a esta inflexão que a gente vem observando nas últimas 3 ou 4 semanas, né, em que tem 2 aspectos que têm que ser destacados. O primeiro, né, o presidente Lula ele tomou para si mesmo esta tarefa de comunicar-se, de falar ao governo, de estar disponível aos meios de comunicação. E o outro aspecto é que o governo fez uma série de eventos, seja no Palácio do Planalto, seja no interior do país, no caso do levantamento que eu fiz de 18 de junho a 5 de julho, que é o período que precede ao campo da pesquisa que foi realizada de 5 a 8 de julho. Neste período, o governo fez 22 cerimônias no Palácio do Planalto, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Ceará, se eu não esqueci nenhum estado, são esses 8 estados, além do Distrito Federal, onde o governo fez lançamentos de programas de governo, fez inaugurações, fez entrega de benefícios e por aí afora. Bom, isto teve, do meu ponto de vista, um impacto central, porque tu observa o seguinte, o Lula realizou 9 entrevistas entre 18 de junho e 5 de julho, 2 delas para veículos nacionais, uma para o portal UOL e outra para a rádio CBN, e outras 7 entrevistas para rádios locais ou regionais. Nos tempos de internet,
o que um presidente da República fala numa rádio, mesmo que uma rádio numa paróquia do interior do país, ela tem uma repercussão nacional, ela é transmitida nacionalmente. Portanto, o Lula conseguiu, neste período, transmitir para todo o país e agendar o debate público no país a partir das suas realizações e dos temas cruciais, como, por exemplo, o tema dos juros, a tentativa, né, da direita, das finanças e da mídia neoliberal de constranger o governo para abandonar a política de reajuste real do salário mínimo, de combater os pisos da saúde e da educação. Para mim, eu tenho que está claro para o governo que esta inflexão, esta titularidade do Lula como sendo o principal comunicador do seu governo, ela é peça-chave. Daqui para diante o governo tem que pensar numa situação dessas. E enterra aquilo que era uma grande falácia, né, de que os mercados, as finanças tentaram dar um cala-boca no Lula, né, dizendo que a tradução que fez o ministro de Estado é de que se tratava de um problema de comunicação. É falso. O problema de comunicação que as finanças viam é que o Lula estava dizendo exatamente aquilo que o povo estava querendo ouvir. Isso era prejudicial para o próprio mercado, porque desmentia a versão do mercado de que as falas do Lula que causaram o aumento do dólar ou justificaram o terrorismo financeiro. A população entendeu claramente e concorda com o Lula que os juros estão altos, que o Banco Central conspira contra o nosso país. Então eu vejo que esta tem que ser uma política permanente daqui para frente. O presidente Lula vai ter que tratar de pensar em como tratar a sua agenda, o seu trabalho regular, rotineiro, colocar na sua agenda diária o tema de um contato permanente com a comunicação. Tem um exemplo, já encerro, dando um abraço aqui no meu conterrâneo Aldo, tem um exemplo que eu acho que vale muito a pena ser avaliado, que é o exemplo do presidente Andrés Manuel López Obrador do México, que ele, percebendo a situação de um governo cerceado pelo establishment, pelas finanças, pelo grande capital, por uma oposição feroz, ele decidiu, desde o início do seu governo, e isso ele fez durante 6 anos, um programa chamado Manhaneiras, que eram momentos de encontro diário, de 1 hora de duração por dia, aproximadamente, com a imprensa, onde ele respondia a imprensa, ou eventualmente ele questionava a imprensa pela cobertura inadequada e errada que a imprensa estava fazendo. Bom, o resultado disso é que nós temos um governo que ele terminou o seu mandato com 65% de aprovação e a candidata situacionista, a Cláudia Sheinbaum, foi eleita por uma votação recorde, mais de 60%. Com maioria na Câmara. Votos, e com maioria no Congresso Nacional, né, mexicano. Então, para mim, eu acho que tem esse ensinamento que esse breve período nos traz, dessa inflexão que fez o governo e que sinaliza, não é, que é necessário o Lula estar na titularidade da política de comunicação do governo. Evidente que tem um problema de fundo ainda que não está enfrentado, que é o problema, do meu ponto de vista, que pode trazer dificuldades para o governo no médio e curto prazo, que é o tema do arcabouço fiscal. Né? Mas é um outro tema, né, para a gente discutir uma outra circunstância. É muita coisa para a gente falar. Jefferson Miola, olha a presença do Aldo Fornazieri. Obrigado pela presença. Tudo bem, Miola, tudo bem, Conde? Seja bem-vindo. 2 cidadãos de Erechim aqui no nosso 11 News, né? Confere. Vocês têm ido para Erechim, não? De vez em quando? Eu não fui no último ano, mas tinha ido o ano retrasado aí. E o Miola? Cidade, não. Eu estou com uma situação familiar mais complicada, eu tenho voltado a frequentar com frequência, estive há cerca de 3 meses atrás, mas é uma cidade muito bonita, né? Uma cidade, sabe, o Erechim, a festa fundacional de Erechim, a festa das nações, né, Aldo? Que é exatamente ali tem vários grupos, né? Tem italiano, alemão, polonês. Exatamente. Polonês, ucraniano. Ali a terra do Eloy Pietà, que foi prefeito de Guarulhos, que ele nasceu em Erechim também, mas quando ele nasceu, o lugar que ele nasceu se chama Gaurama. Ali tem uma festa polonesa muito interessante. Isso. Vila Áurea, uma coisa assim. Áurea, isso. Vila Áurea. É uma festa polonesa espetacular. Teve a maior colônia polonesa do país, num certo momento, foi lá, foi em Erechim, né? E muitos poloneses em Erechim. Muitos poloneses, judeus, libaneses, sírios. E vocês, né? Mas vocês são de ascendência italiana. Italiano. Italiano. Os dois. Miola,
Viva Miola! Até próxima semana. Bom trabalho para você, boa semana. Curta esse frio aí, toma um vinho em meu nome. Isso, falou, um abraço. O Aldo, encontrei o João Ferrer e cobrei dele que numa vinda tua para cá, que ele nos coloque em contato para a gente se encontrar. Conversei com ele hoje de manhã, porque ali, através da FESP, a gente está ajudando eles ali para fazer um estudo sobre resiliência climática, que vai ser finalizado no final do ano. Então, a gente está intermediando ali todo esse estudo, acho que vai ser um estudo bacana. Se fizerem um lançamento do estudo no final do ano, eu vou aí. Ótimo. Obrigado, um abraço grande. Um abraço, Conde. Até mais.